Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o elemento de área diferencial e seu centroide para áreas no plano XY contornados por uma curva Y, que é uma função de x, certo? Então, eu tenho uma curva aqui de uma área qualquer no plano XY. Para começar a calcular esse centroide, eu tenho que determinar este elemento de área, certo? E as posições do centroide x e y do meu elemento de área. Então, a primeira coisa que eu faço é criar um elemento. Primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é um elemento de área vertical. Então, eu venho aqui e desenho ele na minha figura. Meu elemento de área aqui, ó, em verde. Vou colocar aqui para vocês uma legenda. O meu elemento de área, DA. Essa figura é o elemento de área. Então, as coisas que eu preciso conhecer deste elemento são as posições dele, x e y, ele é delimitado em y. Aqui, ó, essa é a altura dele, no eixo y. E ele está delimitado em x aqui. Então, eu conheço as coordenadas x e y do elemento, certo? Mas, o que é mais importante para mim agora, eu preciso saber dessas duas, mas eu preciso conhecer as coordenadas do centroide deste elemento, certo? Então, as coordenadas x e y do centroide desse elemento em y, o y com o tio em cima, é essa. E em x, ela é a mesma do elemento, certo? Então, eu sei que o meu y, vou começar por x, eu gosto de fazer sempre x primeiro. Eu sei que x do meu elemento de área DA é o próprio x do elemento. O x do centroide do meu elemento de área é o próprio x do elemento. E o y do centroide, esse y aqui, que é a altura do centroide do meu elemento de área, ele vai ser o y total do elemento de área dividido por 2. Então, é y dividido por 2, certo? Isso aqui é o principal que eu tenho que saber? Não é o principal, mas eu sempre tenho que determinar eles. Agora, eu tenho que conhecer o meu elemento de área DA. Para este caso, gente, eu tenho um elemento infinitesimal aqui, ó, dx, e a altura dele é y. O meu elemento de área é como se eu estivesse calculando a área dessa figura, ele é um retângulo. Então, vai ser y dx, é como se fosse base vezes a altura, certo? Como eu calculo uma área de um elemento de área. Outra opção também da gente pensar nisso é que um retângulo tem uma área, vou fazer aqui do lado, o retângulo tem uma área que é y vezes x, a altura dele em y vezes a base dele em x. Mas eu preciso de um elemento infinitesimal de área, para que eu possa depois somá-los por integração. Lembra lá da definição de integral? Que você soma esses vários elementos de área, divide a sua área toda em vários elementos de área. Depois você soma eles por integração e você tem a área total. Se eu quero, então, um elemento de área, eu pego um DA, que é um elemento infinitesimal de área, vezes a altura y, vezes um elemento infinitesimal de x, porque eu estou subdividindo ele em pequenos elementos em x também, certo? Então, posso pensar das duas formas. O importante é que eu chegue nessas três equações, certo? Para x, que é o centroide do meu elemento de área, y, que é o centroide y do meu elemento de área, e o próprio elemento de área DA. Então, eu encontrei os três para essa figura. Agora, a gente vai fazer um outro exemplo em que eu encontro para um elemento infinitesimal de área horizontal.
Bom, agora a gente vai pegar um elemento infinitesimal de área na horizontal e encontrar as mesmas quantidades que a gente encontrou anteriormente, certo? Só que agora eu tenho ele na horizontal. Primeiro, eu preciso delimitar o centroide dele, certo? Eu sei que a altura y, o centroide estava fazendo em azul, né? Sei que a altura y do elemento S. Eu sei também que a posição em X desse elemento S, certo? Esse é o tamanho Y, esse é o tamanho X das coordenadas do elemento. Agora, outra coisa que eu sei também é que esse tamanho todo aqui é A, um A qualquer. Agora eu quero as coordenadas do centroide do meu elemento. As coordenadas do centroide do meu elemento são essas. Esse aqui é o X do elemento de área e esse aqui é o Y do elemento de área, certo? Uma estratégia para a gente conseguir definir esse cara aqui em termos das quantidades que nós conhecemos, que é o A e o X, seria a gente pegar esse mesmo tamanho X e colocar ele aqui, ó. O mesmo tamanho, mais ou menos. E eu sei que a metade desse tamanho todo é exatamente o tamanho do X do meu centroide, certo? Então, agora eu posso definir esse cara. O X do meu centroide vai ser A mais X dividido por 2. É importante que vocês enxerguem quem é A, que é a distância de 0 até o final da minha superfície, e o X é a coordenada X do meu elemento, certo? Que delimita o meu elemento de área. E o Y do elemento de área, que nesse caso vai ser simplesmente, vai ser o mesmo Y. O Y do centroide é o mesmo Y do elemento, é isso que eu quero dizer. E outra quantidade importante pra gente é esse tamanho aqui, ó. Certo? Esse tamanho, porque eu tenho que encontrar o meu elemento de área, depende dele, ele vai ser A menos esse tamanho todo aqui, ó, menos X, esse tamanho, que sobra isso aqui. Menos X, certo? Esse X, gente, é esse X aqui de cima, não é o X do centroide do elemento, tá? É o X da delimitação do elemento. Então, eu tenho que o meu elemento de área DA, vou fazer de azul para manter o formato. Meu elemento de área DA, que é sempre base vezes altura, aqui a gente tem um DX, um DY, desculpa. Certo? Ele é um elemento infinitesimal em Y. Então, meu DA vai ser base vezes altura, que é A menos X vezes DY. Pronto, agora encontrei todo mundo que era importante para mim. Esse aqui eu estou fazendo para que vocês consigam analisar o começo do problema com mais facilidade. Eu vou fazer alguns casos especiais para que vocês tenham essa bagagem. Então, esse aqui é o X, esse aqui é o Y do centroide do elemento e esse aqui é o meu elemento de área de um elemento na horizontal de uma curva, de uma superfície que não está
grudada aqui no eixo Y, ela tá separada do eixo Y, certo? Então, esses 3 casos aqui são relacionados a esse modelo. Agora, a gente vai fazer outros.